Olá, estamos começando mais uma edição do Conexão Unimap e hoje o tema é Fake News. Esse programa é uma produção em parceria entre a TV Unimap e TV Câmara. E as convidadas de hoje são duas jornalistas, a Samantha Silva e a Cláudia Ascencio. Vamos conhecer um pouquinho do currículo das entrevistadas. A Samantha Silva é jornalista e está desde 2017 como coordenadora do portal G1 Piracicaba, ligada à sucursal da IPTV Campinas, e soma mais de 10 anos de jornalismo nessa empresa, em editorias do Hard News, reportagens e coberturas especiais de empreendedorismo e cultura local. E a Cláudia Ascencio é jornalista independente e professora. Trabalha com projetos de educação midiática e educomunicação pela Tempo D Comunicação e Cultura. Foi repórter e editora do portal G1 e tem passagens por outros veículos, como o Jornal Estado de São Paulo e o Jornal de Piracicaba. Bem, para começarmos essa conversa, eu acho que é importante que a gente conceitue para as pessoas o que é exatamente a fake news. Então, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui, pelo convite, sejam bem-vindas e já vamos entrar no tema também. Muito obrigada, agradeço a todos e todas que nos acompanham, pelas redes sociais e pelos canais da TV Unimap e TV Câmara. Bom, fake news, se a gente fosse pensar assim, um conceito, uma explicação, uma tradução para ela, seria uma notícia falsa. Eu sempre brinco que, nesse caso, ela já é um termo que deveria ter nascido morto já. Porque se é falso, se é falsa, não pode ser notícia, né? Mas, assim, o termo em si, ele começa a se popularizar mais com a eleição do Donald Trump, né? A fake news, não como uma tradução, mas como um conceito, como uma intenção, ela é sempre uma informação que é disseminada intencionalmente para prejudicar alguém ou uma instituição, com a intenção de enganar. Então, ela é, sim, maliciosa, né? Nós temos que pensar na diferença entre fake news e mentira, né? Elas se aproximam ali, né? Mas elas se encontram na medida em que tem a intenção de prejudicar de alguma maneira, né? Mentira sempre existiu, né? A mentira foi a primeira arte da guerra ali, né? Se vencer uma guerra, Desde mentira... que homem é homem, né? É um instrumento, né? Sim. A fake news não é nova, né? Não é uma estratégia nova. É você aproveitar do contexto noticioso para proliferar algo que geralmente mexe com as crenças pessoais de uma pessoa. Exatamente. Né? É exatamente isso que ela acontece. Tem um objetivo, né? Como a Cláudia falou, Sim. E é complexa porque ela não é de todo mentira, como a gente ia falando. Ela usa, não sei se seria certo o termo de meias verdades, mas ela é uma versão com o objetivo de prejudicar, né? Instituições, pessoas, aí depende aí do interesse daquilo. Mas justamente por ela usar de alguma forma ou de uma verdade, né, ou de uma retórica muito bem formulada que parece uma verdade, ela confunde as pessoas, né? É difícil. A grande estratégia, né, da fake news é que ela se assemelha à linguagem, à narrativa e à estética de uma notícia. Né? Então, ela vai usar o tempo, né, verbal semelhante, ela vai usar a estética visual de um texto noticioso, justamente para quem lê, para quem clica, pensar, isso aqui me parece uma notícia. Ela se apropria desse meio, né? Ela se apropria, né? desse tipo de discurso, desse tipo de gênero. Né? Ela é formulada dessa forma, né? Sim, com toda essa intenção. Por isso que ela nunca é ao acaso. Ela nunca é sem intenção. E como que é interessante, porque a gente entra aqui na questão dos novos meios de comunicação, né, das novas formas, né, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. e tal, que é um ambiente que acabou sendo utilizado para proliferar, né, as fake news. E até vou citar um exemplo aqui bem recente, né, recebi no grupo da família, a gente sempre fala de grupo da família, grupo de condomínio, né, tem um pouco disso, né. Recentemente uma notícia falando que o atual governo federal estava taxando o Pix. E aí vinha justamente uma notícia do G1. Aí eu levei um susto, falei, poxa, realmente é do G1. E cliquei, falei, peraí, né? Realmente era uma notícia
falando sobre mudanças no Pix, mas a chamada para a notícia, que era pequena, que alguém fez propositalmente, dizia que o Pix ia ser taxado, que haveria tipos de cobrança e tudo mais. Acho que é recente isso, né, Samantha? Você deve ter recebido aí também, né? E isso é uma coisa até interessante, porque assim, como você falou, você clicou e foi atrás, né, da informação. Nossa, mas será que é isso? E uma coisa interessante que você citou o WhatsApp é que, assim, muitas das pessoas replicam isso sem ao menos clicar. Então, esse é o grande perigo, inclusive, das fake news, né? Porque você recebe no primeiro momento, você fica, nossa, o que aconteceu, né? É só uma notícia e tal, só que muita gente não clica e já vai rebatendo e já vai comentando aquilo que leu e a coisa toma uma proporção absurda, assim, né? Mas sabe o que eu acho uma vantagem? Porque hoje em dia nos grupos sempre tem alguém que está um pouquinho mais antenado, que já vai lá e já coloca, é fake news, e não sei o quê, e tal. Não sei se com vocês é assim. Sim. No meu caso, eu sou o fiscal da família, né? Então, nesse caso, a gente tem um jornalista. Temos os jornalistas, né, nesse caso. A rede social, ela é um terreno fértil, né, para fake news. A internet possibilitou tudo isso, claro. E também ela encontra uma audiência que é muito incentivada, muito encorajada por essa ânsia do clique. Então, eu tenho que passar primeiro, né? Eu vou passar. Essa coisa de você ser o curador daquilo que você lê, ao mesmo tempo, aquele disseminador também. E aí são dois aspectos. O fato da internet pulverizar, facilitar e ser o terreno fértil para essa disseminação. E o segundo aspecto, que é aquilo que o Rodrigo mencionou primeiro. A fake news, ela busca a sua audiência naquele que crê, na crença. Trabalhar com aspectos né? emocionais, com ideologia. E já é um medo, inclusive, das então, pessoas, né? Porque o Pix facilitou muito a vida das pessoas, né? Então, todo mundo tem medo, né, de pagar uma ferramenta taxa, super né? importante que veio para ajudar, né, empreendedores, as pessoas, principalmente durante a pandemia, olha que situação difícil. Então, como é que traz essa notícia do Pix? Ela interessa a muita gente. E aí, geralmente, é passado por alguém da minha família, né? Por uma tia, por um tio. Por alguém né? que você confia. Por alguém que você confia e que vai pensar por que essa pessoa teria a intenção de me prejudicar, teria a intenção de me enganar ou de passar para mim uma mentira, né? Então, ela acontece nesse terreno do afetivo, nesse terreno do apelo, do sensacional, Sim. né? Mas sempre com uma intenção muito maliciosa. Digo, maliciosa é uma má intenção mesmo, né? Quero dar uma informação aqui, que eu acho que assim, um dos campos mais férteis para as fake news é o campo político, que é o campo que eu atuo, né, no caso. E então eu encontrei um dado que até novembro do ano passado, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele publicou 329 esclarecimentos a partir de checagens de falsas publicações numa página que eles criaram, que chama Fato ou Boato. E todas eram relacionadas ao processo eleitoral. Então, até acho que uma deixa aqui para a gente, porque as fake news também viraram instrumentos de agências, Sim. que a gente sabe que existe, Sim. de candidatos e partidos políticos. Sim. Né, que já começam justamente suas campanhas, e isso independe de esquerda ou direita, centro, etc., né? Vamos deixar claro, né? Para justamente tentar uma manipulação do eleitor em torno desse aspecto, né? Porque isso, inclusive, era uma coisa que a gente, no jornalismo, sempre lidou, né? Eleições, por exemplo, já é clássico, né? A gente, claro, são candidatos, né, querendo ganhar votos, então já era natural a gente ter que ter muito cuidado com a informação, porque, às vezes, um candidato que era contrário ao outro jogava uma informação com o objetivo de prejudicar, conseguir o eleitorado do outro. Isso é um processo, como a Cláudia falou. Isso não é novidade no mundo, né? Só que quando a gente pega essa situação das fake news, eu acho que isso tomou uma proporção que é difícil até mensurar, né? Sim. Até onde vai isso, porque as coisas se propagam muito rápidas. As pessoas não têm muita referência, assim, de qual foi a origem daquilo, o que aconteceu. Então, as eleições é um exemplo bem claro de como isso pode ser usado de uma forma
com um propósito, mas que nem sempre as pessoas entendem Exatamente. o que está acontecendo, né? Quais são os jogos de interesse que acontecem por trás de toda a informação que é transmitida, né? Porque, na verdade, a política são figuras públicas, né? Por mais que, independente de partido de serem bons ou não, todo mundo tem o interesse de se autopromover no mínimo, né? Claro. Principalmente numa eleição. Um período, Então, período eleitoral. Contanto que não exatamente. viesse com informações falsas. Exatamente. Que é o que me Então, assusta, por exemplo, o assustador. fato de não ter ainda uma legislação que trabalhe justamente com a punição, especialmente nesse período eleitoral, porque é o período quando realmente tudo se acentua. A Cláudia mesmo lembrou, né, foram nas eleições do Donald Trump, né, que as fake news ganharam, né, mais força, né? E aí assim, vem esse o modelo termo, do Brasil, né? né? O termo se popularizou por isso, né? A Hillary Clinton, né, também foi, né, vítima disso, né? E vocês estavam falando, eu estava lembrando de alguns teóricos, né? Quando no início da nossa conversa a gente falou que as fake news são uma estratégia, né? Elas viram uma ferramenta. E tem um analista político e jornalista americano, o Andrew Korybico, e ele usa um termo que se chama guerra híbrida. Ele faz uma análise disso, né? Como que, de um tempo para cá, a gente pode conceituar as narrativas falsas como uma estratégia de guerra híbrida. E o que seria uma guerra híbrida? Né? É uma guerra, a princípio, não bélica, é uma guerra sem armas, né? Arma bélica, mas muito poderosa, né? Seria ideológica? Uma guerra ideológica, uma guerra a partir, entre outras ferramentas, outras estratégias, uma guerra que usa as fake news também. E aí a tecnologia sendo o fator para que essa fake news exatamente, né, de um certo modo, as conexões, né? a internet, como uma estratégia aí também facilitadora nessa guerra híbrida. Porque antes a pessoa ela tinha acesso ao jornal, né? Ela recebia em casa, ao rádio que ela estava acostumada a ouvir, por mais que tivesse um comentarista ou alguma coisa assim com visões mais tendenciosas, mas sabia também o caráter e se alinhava de certa forma com aquele tipo de pensamento, né? E você não tinha, né, essa tecnologia em mãos tão fácil. Então a forma como a notícia circulava, ela era mais lenta também, né? Então tem esse processo em si, né? Vamos pegar até o caso da campanha eleitoral que você falou. Vamos supor que surgisse um boato, né? Numa cidade, né? Uma eleição a nível municipal. Até esse boato tomar uma proporção e indo de boca em boca para cada um, até chegar, vamos assim dizer, num jornal, para a gente dizer, nossa, vamos atrás para checar isso, era muito mais lento, né? Às vezes levava até mais de dia, né? Para você tomar essa proporção. Hoje em dia, com o WhatsApp, gente, sei lá, uns 100 compartilhamentos, se essas 100 pessoas compartilharem para mais 100, cada uma, você olha não consegue a mencionar. proporção. Você não consegue mencionar isso, e indefinidamente, inclusive, né? Porque, assim, às vezes tem coisas que a gente já checou, mostra em algum meio, né, que não é verdade, mas tem gente que ainda está compartilhando, não sei aonde, que de repente não recebeu aquela a última informação falando que não era verdade, e aquilo vai, né? Sim. Indefinidamente. E a dificuldade, né? Porque elas se proliferam em redes sociais teoricamente fechadas, particulares. Então, para você fiscalizar, como é que você vai fazer isso? Né? Você consegue fazer isso depois que a pessoa torna pública, né, aquela postagem, isso de uma maneira mais assim, aberta. Claro que hoje a gente está vendo situações em que as mensagens tiveram que ser confiscadas, tiveram que ser analisadas, né, justamente porque se corroborou com alguma ação criminosa, né? O próprio caso, o TSE mesmo, eu lembro que na véspera da eleição, ele mandou tirar do ar alguns sites que estavam claramente com o propósito de proliferar notícias. E havia sites dos dois lados, né? Então, assim, mas foi uma ação de véspera de campanha. Bem, antes da gente chamar para o segundo bloco, tem que chamar um intervalo, vou lembrar de um episódio, mas talvez a Samantha não se lembre, mas pode ter passado por isso.
Eu estou em Piracicaba há um pouquinho mais de 20 anos, você é piracicabana, né, Cláudia? Um tanto quanto forasteira, mas aqui. E aí, assim, eu recebi na redação, nós recebemos na redação, e eu lembro que a gente teve que dar essa contra-informação, né, de uma criança que tinha sido picada por uma cobra na piscina de bolinha do shopping em Piracicaba. E a mesma notícia chegou para as redações do Cruzeiro do Sul, em Sorocaba, para a redação do Correio do Povo, do Correio Popular, em Campinas, etc. e tal. E aí, justamente para puxar esse gancho, as redações ainda recebem muita fake news, porque nós tivemos que publicar a notícia porque o boato estava correndo na cidade. Acho que a criança tinha sido picada e morreu. Entendeu? Tivemos que dar a notícia que a criança não foi picada, que não tinha cobra no shopping, né, que era tudo mentira e que o boato estava correndo na região. Vocês ainda recebem muitas fake news nas redações? Com certeza. O tempo inteiro, né? Sendo fake news ou não, a gente recebe, né, boatos o tempo inteiro. E aí a gente tem dois caminhos, né? Tipo assim, ou a gente vai atrás e publica a notícia, o que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa, né? Vamos colocar assim, né? Você vai atrás da história e publica o que aconteceu. A gente teve um episódio recente até, que foi aqui uma escola que surgiu um boato que os alunos de uma escola contrária estavam invadindo ali para fazer um ataque com pedras, com pau, e foi uma coisa, assim, a cidade inteira falando disso, e tomou uma proporção assim que todo mundo estava atrás da história. A gente foi checar, porque a polícia foi chamada, bombeiro, todo mundo. Quando a gente chegou lá, isso não era fato, era um boato. Aí, neste caso, até porque a polícia esteve presente, a gente tomou a decisão, não, vamos colocar que realmente foi um boato que saiu, mobilizou polícia, bombeiro e tal, mas isso não era uma informação verdadeira, assim, né? Então, você tinha toda uma mobilização, mas a gente já pegou caso que, tipo assim, tá todo mundo falando e não tem nada. Não tem polícia no local, não tem nada envolvido. É as pessoas falando do boato. Sim. E aí, assim, com o tempo acaba que isso se desmancha também, sabe? Porque também não tem nenhum fato que a gente possa publicar. E aí vocês avaliam, no caso, o que deve ser esclarecido ou não. O que deve ser esclarecido ou não, exatamente. Mas nesse caso em específico chama atenção justamente porque se você for analisar o estrago que isso causa, porque a partir do momento que você está colocando um policial, um bombeiro, sim. você está demandando gastos públicos, Exato, né? Sim. Às vezes eles poderiam estar, vamos assim dizer, atendendo uma emergência verdadeira, né? E eles estão mobilizados para uma coisa que, na verdade, era literalmente um boato. Sim. Que alguém começou a falar, todo mundo começou a replicar no WhatsApp e você teve uma operação policial para nada. Tá vendo? Sempre É fatos recentes, A né? rotina das redações, ela complexo. acaba, né, alterada nesse aspecto. Porque, claro, o jornalismo ele trabalha com a premissa da apuração, sempre. Surgem agora, né, mais recente, as agências de checagem, mas, na verdade, o jornalismo, a matéria-prima do jornalismo é a apuração. Esse é o tema que eu vou entrar no segundo bloco. Né? Esse é o tema que eu vou começar no segundo bloco. Ótimo! Eu me lembrei Porque é pertinente, É super pertinente. Isso, eu me lembrei do caso da bomba, lembra, na Praça José Bonifácio? Que faz, eu acho que uns 6 ou 7 anos, que mobilizou bombeiros, as equipes especiais, né, da polícia. Tinha um objeto lá? Era um objeto, parecia uma planta, né, e o pessoal estava ali achando que podia ser uma bomba, que foi deixada em frente a uma agência bancária. Aqui da Praça José Bonifácio. Mobilizou lembrei. a cidade toda, várias equipes de fora, inclusive. Sim. Né? Então, mais um caso. Mais um caso aqui na cidade. Pessoal, nós vamos para o intervalo, nós estamos gravando aqui esse programa do Salão Nobre, do Campo Centro da Unimap. Estou recebendo aqui a Cláudia Ascencio e a Samantha Silva. E a conversa sobre fake news está bem legal aqui, são 3 jornalistas, então vocês imaginam, né? A gente está sentindo em casa. Até daqui a pouco. Quando a gente olha fotos de viagem, é como se a gente viajasse de novo. É assim também com a infinidade de documentos que contam a história da nossa sociedade. Documentos que são verdadeiros testemunhos do nosso passado. Mas, onde estão esses documentos? O que está escrito neles?
Todos os anos, milhões de pessoas se deslocam pelo mundo atrás de histórias. Museus, igrejas, monumentos, cidades inteiras que ajudam a contar quem somos, de onde viemos e até onde podemos chegar. Chineses viajam até a Itália para ver as ruínas do Império Romano. Italianos vão até a França conferir pinturas centenárias. Franceses cruzam o oceano para visitar os grandiosos museus nos Estados Unidos. Americanos vêm até o Brasil apreciar nossos tesouros culturais. E, do Rio Grande do Sul ao Amapá, a nossa história é contada graças a documentos antigos, verdadeiras joias, preservadas por grandes instituições, que registram a trajetória de uma sociedade. Como o livro de Memórias da Povoação de Piracicaba, escrito em 1784, por personagens que participaram ativamente da construção da nossa cidade. Ou o Livro de Fundação, um compilado de documentos do início do século XIX, que registra a elevação da então freguesia de Piracicaba para a categoria de vila e a conquista da autonomia política e administrativa da nossa região. Documentos escritos há mais de 2 séculos, que registram a história da nossa cidade. Documentos de todos os piracicabanos, para todo mundo ver. Venha com a gente viajar nas memórias de Piracicaba, através do acervo histórico da Câmara. Aqui, no Achados do Arquivo. Afinal, tem valor, tem história, tá na Câmara. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Unimap e o tema de hoje é Fake News. As convidadas são Cláudia Ascencio e Samantha Silva, jornalistas, assim como eu. Bem, no primeiro bloco nós falávamos sobre a questão da produção da notícia, é um assunto que eu queria entrar muito, assim, porque você falou das agências de fact-checking, né, que são as agências que fazem checagem de informação para justamente combater as fake news, mas que na prática uma redação sempre foi uma agência de fact-checking. Então, era justamente isso que eu queria que vocês falassem. Como que funciona a produção de uma notícia dentro de uma redação? Explicasse isso para as pessoas. Justamente porque houve um certo trabalho, ultimamente, de descredenciar o trabalho de jornalistas. Acabei até emendando 2 perguntas em uma aqui, sem querer. Mas acho que aí dá margem para a gente continuar o papo que eu cortei aí no primeiro bloco. Então, vamos voltar aí sobre essa função essencial em si do jornalismo, que é a apuração em si, né? Exatamente, porque a apuração, qualquer notícia, né, seja fake news ou qualquer coisa que chegue a gente, qualquer informação que chegue a gente sempre vai atrás de checar isso. Tudo depende do assunto, mas vamos pegar uma coisa, até esse caso da escola que a gente, né, recebeu. Você surgiu um boato, a gente começou a ouvir os comentários, né? Hoje em dia você tem grupos de apuração, você tem o grupo da imprensa, a polícia também modernizou de ter os grupos da polícia, dos bombeiros, que nos passam as informações oficiais, mas de praxe, quando a gente recebe alguma coisa, é ir atrás de autoridades para saber de onde vem aquilo, né? Se aquilo tem algum tipo de fundamento. Nesse caso em si, seria a polícia. A gente tinha recebido a informação de que, de fato, a polícia foi acionada, né? Os bombeiros estavam indo para o lugar, então a gente apurou nesse primeiro momento e aí a gente foi até o local.
Até porque a coisa estava acontecendo. E vamos supor Pra que tivesse tendo né, um ataque mesmo numa escola, que é algo que com certeza a gente faria cobertura jornalística em loco, né? Você já vai para o local para ver o que está acontecendo, fazer imagem, o máximo de informações que você tiver, você pega, né? Num segundo momento, que foi que a gente chegou lá, a polícia já falou que não encontrou nada, né? Eles já fizeram isso, aí a gente ouve o testemunho das pessoas. A gente conversa com quem estava envolvida diretamente no caso, que era a própria escola, as pessoas que são testemunhas, tudo. Isso é o de, assim, qualquer notícia que chega a gente, essa é a checagem. E partindo do princípio que você tem algum assunto mais complexo, né? De repente, vamos pegar algum caso de política, alguma coisa que você tem algo que aconteceu, você sempre apura no mínimo os dois lados. Então, os envolvidos da história, né? Seja quem está fazendo aquilo, então, sei lá, uma lei que de repente surge, você vai atrás de quem fez a lei. E se de repente você precisa de um retorno, um boato, vamos colocar assim, ou alguma coisa que alguém acusou alguém de algo, você ouve o outro lado. Até um criminoso, vamos colocar, é um crime. Uma pessoa matou outra. A gente vai ouvir a família de quem foi a prejudicada, a vítima, e você vai atrás também de quem fez isso, ou do advogado dele, ou de algum envolvido diretamente naquilo. Então, tudo o que a gente faz, a gente ouve todos os lados da questão, assim, qualquer história. Até porque, no termo jurídico, até existe o direito à ampla defesa e ao contraditório. Sim, né? exatamente. Então, assim, a gente tem que lembrar que as empresas jornalísticas, elas são organismos jurídicos, né? Eles são constituídos, são pessoas jurídicas, né? São empresas, né? Embora existam concessões públicas, né? Mas são empresas que podem responder por isso também na justiça, caso publique alguma coisa, né? O jornalista ele pode ser processado também, né? O veículo de comunicação pode ser processado. Então, a gente sempre procura trazer esse critério de apuração mesmo para que a pessoa receba a notícia da forma mais correta possível. E plural, né? Vamos colocar completa, né? Completa, plural, porque as conclusões, elas precisam fugir, né, ao controle do jornalista e do jornalismo. Ele vai informar, né? Buscando essa pluralidade, buscando essa imparcialidade, é que a gente se aproxima de um ideal, de uma notícia, né? Pela informação em si. Agora, é muito complicado, como você falou, né? A gente vive um tempo em que as instituições como um todo, mas principalmente a imprensa, né, ela está sendo descredibilizada. Mas por quê? Né? A gente tem que fazer também uma autoanálise. Né? O que está acontecendo com a busca pela audiência? O que está acontecendo dentro também do fazer jornalístico? Né? Com a forma de transmitir a informação. Exatamente, porque eu às vezes analiso, a gente tem os critérios de noticiabilidade. Sim. Né? A gente tem pelo menos, não vou me lembrar agora em número, mas pelo menos aí 7 critérios de noticiabilidade que a gente persegue, né? Além de toda a ética jornalística que a gente precisa ter. A Samantha explicou muito bem aqui, né? Deu exemplos práticos para a gente entender que quando chega uma informação, a gente tem todo um processo de checagem, fala-se com instituições, fala-se com autoridades, fala-se com possíveis vítimas, num caso, né, de um crime ou de um acidente. Então, a gente tem um caminho a ser percorrido e isso leva um certo tempo. Um tempo em que a gente luta, quem está dentro da redação, e concorre com, muitas vezes, pessoas que não são jornalistas, mas que estão simplesmente replicando. Concorre com o story, né? Vamos ser até mais assim, né? Exato. E aí, eu brinco, mas é triste, mas é verdadeiro. E a gente precisa saber... ao vivo, né? A gente precisa saber como lidar com um novo modelo de disseminação de informação. Sim. Isso não quer dizer que seja jornalismo, que as redes colocaram para nós, profissionais da área, né? Porque tem os critérios de noticiabilidade, né? A gente vai ter
a proximidade, então você tem o jornal local, você vai dar notícias locais, o impacto, a relevância, a morte. A morte é um critério de noticiabilidade, né? Talvez um dos primeiros a serem percorridos. Ocorreu uma morte, você vai lá ver o que aconteceu, né? Dentre tantos outros. Mas agora a gente tem, eu brinco, a gente tem um outro critério de noticiabilidade. Deu na rede. É complexo. Não é? Muitas vezes você vê na rede social pessoas compartilhando, viralizou. Isso. Né? E aí isso tem que virar notícia. Virou notícia. Muitas vezes. Parece que é um outro critério de noticiabilidade. Eu brinco com isso, né? Deu na rede, de repente o jornal amanhã coloca. Isso daí é coisa do Twitter. Né? Então, como que a gente lida com as redes sociais? E como que as redes sociais, elas são hoje, ao mesmo tempo, muitas vezes uma barreira, mas também uma aliada. Também traz coisas para a gente que às vezes a gente não teria acesso, né? Se não fosse ao mesmo tempo que a gente recebe muita fake news na rede social fechada, o WhatsApp, também nas abertas, né? Facebook, Twitter e tantas outras aí. Por que não usar, isso os veículos já estão fazendo, por que não usar também as redes sociais fechadas para noticiar? Sim. Né? Como é que a gente chega nessa amplitude de chegar no WhatsApp de todos, numa outra forma de fazer jornalismo? Porque como você falou, e as pessoas às vezes não têm muito essa clareza. A gente que trabalha com jornalismo, assim, a gente sabe o peso e a responsabilidade de colocar alguma coisa no ar. Você é capaz de acabar com a vida de uma pessoa colocando uma informação, seja ela real ou não. Exatamente. E isso é a responsabilidade no nosso trabalho. Então, como a Cláudia falou, que é o timing, né, que é muito complexo, mesmo que aquilo, de um certo modo, seja verdade. Então, vamos colocar um acidente que está acontecendo ali. Gente, e se eu falo que uma pessoa morreu e eu não tenho essa informação 100% checada? E se a mãe daquela pessoa recebe essa informação? Ou qualquer pessoa? É muito sério. É muito impactante. É muito impactante. Eu vou até abrir uma ênfase, que acho que é interessante até para dar como dica aí para as pessoas. Na Globoplay está o documentário da Escola Base, que é um caso de jornalismo, o Vlamir Salaro, né? E aí é bem interessante porque ele fala assim, o peso de ter sido o primeiro, né? O que acontecia? Ele tinha um delegado convicto, afirmando que tinha provas, tinha pais, dizendo que seus filhos tinham feito a denúncia, que estavam chorando porque tinham sido abusados sexualmente, e acabou-se com a vida de um casal e de uma escola em função de uma notícia. E todos os outros veículos de comunicação deram essa notícia, e o repórter, ele carregou o peso de ter sido o primeiro, no caso, né, por décadas, até que ele, para se superar com relação a isso, teve a necessidade de construir um documentário para ouvir as pessoas envolvidas naquela época. E é justamente, vou cometer um spoiler, tá? Desculpa. O que as pessoas acabam falando ali. Mas você está me ouvindo agora, você nunca me ouviu. Porque ele perguntou qual o erro eu cometi. Isso. Aí ele fala assim, você não me ouviu. Você deu a notícia, você confiou. Então a gente vem aqui de novo para o universo da fake news. A gente tinha uma pessoa, né, de posse do poder, né, se apropriando do poder, né, no caso um delegado ali, que é de última fé, aproveitou que tinha uma grande empresa em mãos, né, e, bem, vamos voltar, porque eu acho que eu estou saindo do tema. Não, mas uma coisa que você falou é extremamente importante, né? O caso da escola de base até é referência para os cursos de jornalismo, né? Porque acabou-se com a vida de famílias, não foi nem só do casal, claro, o casal extremamente... Dos filhos do casal, filhos, que hoje... da sócia, né? E de tantas outras pessoas ali envolvidas. Mas tem um fato interessante da gente mencionar, que é a diferença entre fake news e erro jornalístico. Sim, sim, sim. Né? Bem o erro jornalístico, ele pode ocorrer. Porque nós somos jornalistas, mas somos também seres humanos, estamos ali, né, numa atividade diária, cada vez mais, não justifica, mas cada vez mais pressionado, né, pela era da internet, do online, do ao vivo, do simultâneo, do tudo agora para já. Não justifica, mas a gente sofre essa pressão também. A gente percorre o ideal
claro, né, de dar a de notícia... ser o mais fidedigno exatamente, possível ao que né, aconteceu, imparcial, né? ético, correto. Mas às vezes as pessoas também não percebem que o jornalista pode errar. E isso não é fake news. Claro que um erro pode ter um impacto igual ao de uma fake news, Sim. porque ele foi publicado. Mas lembre-se, o jornalista ele pode e deve se retratar, o espaço tem que ser o mesmo nessa retratação. Existe uma série, né, de existe uma lei, exato, existe uma lei para isso também. Porque você responde por isso. Porque qual que é o lance da fake news? Você não sabe de onde ela vem. Então também ninguém está se responsabilizando pelas consequências daquilo. Exatamente. Mas nós, como jornalistas, cada vez que a gente publica alguma coisa, a gente é responsável por aquela informação. Então é um peso muito grande e a gente toma esse cuidado todos os dias com qualquer coisa que a gente coloca no ar. E aí é importante, porque a gente sabe que existe uma certa campanha. Não assista tal veículo, não leia tal coisa, não ouça isso, não ouça aquilo. Eu já ouvi relatos bastante lá na Câmara, inclusive uma assessora falando outro dia indignada, minha mãe não assiste mais jornal em tal horário, não liga a TV em mais tal veículo, isso eu acho um absurdo. E a gente tem visto isso com muita frequência, porque é justamente essa campanha de difamação dos veículos de comunicação que vem, o resultado dessas fake news, do conceito de pós-verdade que se criou, né, em si. Então, até voltando aqui, para o cidadão comum, quais dicas vocês dariam de alguns elementos para que comece a identificar fake news? No meu prédio eu tenho um acordo com os meus porteiros, viu? Até comentar assim, eles chegam, eles recebem, eles mandam para mim, eu já respondo. É fake, não é? É fake, não é? Então a gente tem um acordo. Aí, né? Qual a dica que vocês dariam? Bom, primeira dica é sempre desconfiar. A primeira dica é desconfiar, mas com parcimônia. Vamos lá, né? Hoje ninguém mais tem, é muito difícil falar dos jornalistas, ninguém mais tem o poder de dar do furo, né? É muito complicado, né? Porque a gente tem mais acesso. Né? Que bom que a gente tem mais acesso. Né? Exclusivo, né? Vamos colocar né? Então, assim. Vamos pensar. Saiu uma notícia, chegou para mim uma notícia um tanto quanto apelativa, não sei a fonte, né? Chegou lá com uma arte, um pouco assim. Comece a digitar, digite no Google para ver se outros veículos, se outras fontes, se outros sites, se outros jornais também já publicaram, né? Essa é a primeira coisa. Primeira coisa, porque só... Busque outras referências, né? Busque outras referências. Encontrando, né? Verifique se aquela reportagem tem assinatura, né? Você sabe quem foi que escreveu? Se é um veículo que você conhece. É um veículo que você conhece. Você sempre acompanha, né? Você acompanha. A foto condiz com o assunto, de fato, né? Será que teve uma reportagem que foi até o local? Será que no texto da reportagem ou no vídeo eles entrevistaram diversas fontes, diversas pessoas ou representantes de instituições, né? Então, assim, porque, primeiro, uma notícia, ela precisa contar com essa pluralidade de vozes, é a premissa da checagem, né? Todos os lados da moeda, né? No caso de vou falar um acidente porque é o mais prático, né? No caso de um acidente, teve foto, tem a entrevista de alguma autoridade, corpo de bombeiros, um representante do Estado, policial, um parente da vítima, ou no caso de vítima sobrevivente, conseguiram falar, né? Às vezes a gente precisa respeitar o estado de saúde da vítima para poder colocar, obviamente, né? Mas, assim, verificar essa pluralidade, né? E primeiro, uma coisa, eu narrativa. acho que a maior proteção que a gente tem é a informação. Eu sempre digo assim, vamos até puxar para a nossa vida cotidiana, né? Alguém faz uma fofoca, vamos colocar. Fulano falou alguma coisa absurda para mim, de você. Se eu te conheço, a primeira coisa que eu vou pensar é, nossa, mas será que o Rodrigo fez isso mesmo, né? Porque isso vai contra, assim, o que eu conheço do Rodrigo. Então, de duas uma, ou eu vou atrás de outras pessoas, nossa, você ficou sabendo disso? Você sabe se isso é verdade, né? Que é um pouco o que a Clau falou, né? Procede. Procede.
ou eu vou diretamente te perguntar. Rodrigo, aconteceu alguma coisa que eu fiquei sabendo disso, e é isso. O que nas coisas que a gente recebe, né, as informações, isso ajuda? Se você está falando de uma lei, vai atrás da fonte original. Se você tem o conhecimento de como funciona, né, a política, como funciona as instituições, como funciona tudo, se chega uma coisa meio estranha, você fala, não, mas isso não está batendo. A economia funciona assim, a política cheirou funciona... mal. No mínimo, você vai atrás daquilo. Então, assim, a melhor forma é se informar, literalmente. Porque aí você sabe que a coisa não tem sentido. Claro. Vamos colocar, porque pertence a uma ordem natural das coisas, qualquer informação. Nas práticas de educação midiática, né, tem um termo, até é um termo de um programa do qual eu sou multiplicadora, que é o Educamídia, e a gente fala assim, pratique o ceticismo saudável. Que é aquilo que eu falei, sabe? Seja cético, mas não tanto. Sim, é o ceticismo saudável, né? Opa, até quando a gente concorda, né? Até quando concorda. Mesmo quando, nossa, eu gostaria que fosse, mas será? Hoje a gente vive naquilo, né? Acredito, logo é verdade. Exato. Então, se você praticar o ceticismo saudável, você vai procurar diversas fontes, diferentes veículos que se declaram de um lado X ou Y, por que não ler os dois? Isso até vai contribuir para a pessoa, para a formação dela em si, para a repertório, percepção dela de das coisas, né? A gente, como pessoa, não está perdendo nada, né? A gente só está se enriquecendo, na verdade, e chegando ao mais próximo da verdade, vamos colocar assim, né? Olha, eu acho que seria legal, o Robert já deu ali o sinal de que a gente vai ter que encerrar. Jornalista gosta de falar, né, gente? Sim. A gente citar para as pessoas algumas agências de fact-checking. Eu começo falando justamente do fato ou boato, que é ligado ao TSE, que é justamente ligado às questões políticas, que é o universo em que nós estamos inseridos, né, no caso, que eu acho que é bem importante para as pessoas darem uma olhada. Eu quero que vocês deem a dica de vocês, de quais sites de fact-checking vocês confiam, e acho que as pessoas podem, de repente, aí estar entrando, vez ou outra, para eu posso falar até pelo G1, né, que eles têm o Fato ou Fake, que é literalmente, principalmente ligado ao mundo das notícias, que é o que a gente está falando, né? Toda notícia que sai, eles literalmente checam e publicam essa checagem. Então, toda vez que sai alguma informação, principalmente que são assuntos, a maioria que toma essa proporção são assuntos a nível nacional, né? E tem de tudo, desde política até coisas assim, como se fosse o caso da cobra que você citou, né? Qualquer coisa que saia, automaticamente eles publicam, ó, isso não é verdade. Ou isso é meia verdade, tipo da fala de algum político, né? É verdade, porém... Igual você falou do Pix, né? Isso. Não, realmente existe essa proposta, mas ela ainda não foi votada, ou ela foi derrubada, então ainda não é verdade. Isso. Então, isso eu acho que é bem útil, assim, nesse aspecto de notícia. Temos também a Agência Lupa. Que é muito famosa. Muito famosa. Muito boa, né? Tem o Projeto Verifica, tem o Aos Fatos, né, para dar exemplos de várias agências de checagem. Mas isso que a Sá estava comentando é muito interessante, me fez lembrar, eu vou ser muito breve, mas tem a ver com a agência de checagem, por isso vou dizer. Tem uma diferenciação para a gente fazer de fake news e desinformação. Sim. É verdade. Né? Porque a desinformação, ela ocorre em camadas. Em camadas. O jornalismo mainstream também pode cometer desinformação. Pode cometer desinformação, com certeza. Quando ele escolhe não noticiar alguma coisa, quando ele escolhe exagerar a cobertura de determinado fato numa recorrência em detrimento de outro. Quando ele não entrevista quem deve ser entrevistado. Né? Nós temos casos bem recentes, inclusive desse período eleitoral, né? Então, assim, não é... Entenda que fake news é muito materializada, é fácil de você identificar fake news. Né? Esse apelo, se você é muito sensacionalista, opa, acende o alerta, ceticismo saudável, vou lá verificar. Mas a desinformação, ela é mais complicada de ser percebida justamente por essas camadas. E aí a agência de checagem, ela trabalha com uma forma de quase etiquetar. Isso aqui é verdadeiro, mas está exagerado. Totalmente verdadeiro. Isso aqui de todo mentira, isso aqui ainda está incompleto.
Porque é outra coisa, muitas vezes uma notícia, ela não se encerra naquele dia em que ela é informada. Ela tem desdobramentos. Sim. A votação de uma lei, de um projeto. E nem né? todo mundo tem esse acompanhamento, A apuração de um processo jurídico mais complicado. Por isso que a agência Lupa, né, justamente é onde ela cumpre esse propósito, né, de fazer essa classificação, de colocar essas tarjas. Essas né, etiquetas. As etiquetas, o verde, o amarelo, o laranja, até brincar um pouco com isso porque também, vai além né? da fake news. Isso. Não é simplesmente falso ou verdadeiro, mas tem essas camadas de desinformação. Então, assim, vai muito mais além. É aí que entra a educação midiática. Olha lá. Então, pois bem, olha, vocês perceberam que a conversa aqui está boa, né? Se a gente pudesse, a gente gravaria um segundo, terceiro programa, ou alongaríamos para uns 50, uma hora aqui. Mas aqui, ó, com essas dicas da Samantha Silva e da Cláudia Ascencio, encerro o programa agradecendo a presença de vocês, agradecendo ao Robert Caprese pelo convite, a Rebeca Paroli por ter me liberado, a chefe do meu departamento, a você que nos assistiu, a TV Unimap e a TV Câmara e a toda a equipe que está aqui presente. Muito obrigado, Samantha. Muito obrigado, pelo Cláudia. Convite, foi uma honra. Eu que agradeço. Agradeço por compartilhar com vocês também, né? Queridos colegas, amigos, queridos colegas de vida que estamos e de aí, né? Então foi Já um vimos grande tantas prazer. coisas, né? Com certeza. Muito obrigado. Até o próximo Conexão Unimap.